Sejam bem-vindos para mais uma noite da nossa Semana Teológica 2020, a Semana Teológica mais importante, mais relevante dessa pandemia, até porque eu não estou sabendo de outra, então fica a nossa em primeiro lugar, primeiro e último. Eu queria agradecer vocês que estão participando desde o primeiro dia. Hoje nós estamos na quarta noite, nós vamos ter uma conversa sobre teologia histórica. Segunda-feira falamos sobre teologia pastoral com o mestre Adrien Bausels. Na terça-feira falamos com o Vitor Fontana sobre teologia contemporânea. Ontem tivemos uma conversa fantástica com meu amigo Paulo Won sobre teologia bíblica. E a ideia é cobrir de alguma maneira todas as principais áreas da teologia cristã. E hoje vamos falar de uma matéria, de uma disciplina, de uma grande área da teologia que eu sou apaixonado também, que é a teologia histórica. No Brasil, eu acho que tem uma lacuna muito grande de literatura, de professores, inclusive no seminário, há pouquíssimo material sobre teologia histórica. E eu convidei para a nossa conversa um especialista em teologia histórica, um amigo que inclusive já me visitou aqui na minha casa nos Estados Unidos, um amigo do coração, um grande nome aí da teologia histórica, e vai ser um prazer conversar com ele aqui. Você que está chegando agora, deixa nos comentários aqui o seu nome, a cidade da onde você está assistindo e talvez uma pergunta sobre teologia histórica que você queira fazer para o meu grande amigo Rogério Cunha. E antes de eu chamar o Rogério para entrar junto comigo e dividir a tela, eu queria que você lembrasse que ao final dessa live nós vamos sortear um livro sobre história do cristianismo do Bruce Shelley, que é um oferecimento da patrocinadora da nossa Semana Teológica, que é a editora Thomas Nelson, que é, sem dúvidas, a maior editora de teologia, a maior editora cristã do país. Se você está interessado em ganhar esse livro, você tem que ficar até o fim. E se você já se inscreveu no link que eu deixei lá no meu canal de teologia do Telegram, você já está concorrendo. Temos mais de 300 pessoas e ao final da live você vai estar concorrendo. Sem mais delongas, vou chamar aqui o meu amigo Rogério Cunha. Olha ele aí! Boa noite, Jean, boa noite a todos. É um privilégio muito grande estar aqui. Obrigado, Jean, pelo convite e discutir sobre um assunto que eu gosto bastante, que é teologia histórica, né? E ainda mais com uma pessoa aí que também eu tenho um carinho muito grande para com ele, que é o nosso irmão Jean, pastor Jean, que está aí em Grand Rapids, no Seminário Calvin, estudando muito, só deixando a gente desejoso, né? Que Deus abençoe ricamente, que Deus esteja conosco nessa live. Para mim, então, é um privilégio. Quero aprender bastante com os irmãos também, nesse bate-papo. Maravilha. Rogério, primeiramente, cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A nossa ideia aqui não é fazer achismo teológico, a gente vai à fonte e procura quem estudou de fato aquela área, certo? E você é um cara do meu coração aqui, porque eu sei que você se debruça sobre teologia histórica. Nos bastidores aqui da live, nós estávamos conversando sobre algumas coisas que a gente vai colocar no nosso roteiro aí. E o Rogério é um cara que você vai ouvir muito falar. Ele pensa em escrever livros sobre teologia histórica. Então, se você ainda não conhece, Rogério, onde que o pessoal pode te encontrar aí na internet? Pode encontrar no Facebook, Rogério Cunha da Silva, e no Instagram, pr.Rogério Cunha. Maravilha. Vamos começar então nosso papo. Primeiro, Rogério, eu queria perguntar para você qual que é a sua jornada teológica? Onde você estudou? Quais cursos você fez? E dentro da teologia histórica, qual que é a sua especialidade? Bem, eu sou o pastor Rogério Cunha, tenho 35 anos, casado com Ana Maria, né, de 29. Sou do Piauí, Teresina, hoje moro em Brasília. Mas a minha jornada teológica, assim, eu nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil e aos 23 anos decidi entrar no seminário. Na verdade, aos 22. Aos 23 eu entrei no seminário e estudei no STNE, Seminário Teológico do Nordeste, em Teresina, Piauí. O seminário, então, é fundado por coreanos, né? A Igreja Presbiteriana da Coreia evangelizou o estado do Piauí e plantou ali um seminário e depois entregou para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse seminário, então, hoje é STNS, Seminário Teológico do Nordeste, Memorial Igreja Presbiteriana da Coreia.
Eu estudei lá os meus 4 anos, me apaixonei por várias áreas da teologia, entre elas duas em especial, né? Eu gostava muito de grego, e outra foi, eu gostava bastante de grego. Depois essa paixão foi arrefecendo, né? Por causa da paixão da história também, eu tive um excelente professor, reverendo Maeli Vilela, que hoje é professor lá, eu substituí ele, né? Aí teve um interregnozinho aí com o pastor Breno, que Que está aí nos Estados privilégio, hein, Unidos. meu? Que É privilégio, hein? verdade, é verdade. E dois nomes excepcionais, né? Que é o Maeli e o Breno, que está aí nos Estados Unidos, né? Pertinho de você aí, acho que em Holland, numa cidade aí próxima do irmão. Então, eu fui para o seminário, substituí o meu professor, Maeli, e depois passei ali 4 anos, né? Nesse período eu fui para o André Jandler, fiz então o mestrado em teologia histórica, né? O MDiv em teologia histórica. Tive três professores excelentes, né? Que aqui eu tenho que citá-los. Reverendo Alderi de Souza Matos, o irmão conhece muito bem. Meu professor Reverendo, também. exatamente, seu professor também, excelente professor. Aliás, o Alderi, a especialidade dele não é patrística, mas ele me deu aula de patrística no Andrew Jumper. Me deu aula sobre a teologia e o pensamento de Agostinho. Não, ele é muito bom em toda a teologia histórica, mas essa é uma área que ele manja muito bem também. Ele transita muito bem na área da patrística, teologia medieval, que é um vácuo, aí poucas pessoas gostam disso também, e ele gosta, por exemplo, se você vai fazer no Andel Jumper, teologia e vida de Tomás de Aquino, vida e teologia, é com ele também. Olha que Tá? legal. É excelente, ele é muito bom nessa área. E protestantismo no Brasil também ele é muito bom. Então eu não tenho o que reclamar em relação a professores, que primeiro eu tive o doutor Alderi como Ele foi teu professor, orientador? foi meu orientador também. Que Meu privilégio, hein, cara? orientador. E exigente, viu, meu irmão? Corrigia tudo, viu? Tudo, tudo bem. Uma vírgula, ele disse, não fica bem aqui. Pessoal, Mas, você que tá assistindo aí, faz uma pausa aqui, ó. Você quer aprender de história da igreja? Você quer entender os personagens da história da igreja? O nome no Brasil hoje se chama Alderi Matos. Qual que é o sobrenome do meio dele? De Souza? Alderi de Souza Matos. Ele é o Alderi. historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Se você colocar Alderi de Souza Matos no Google, esse nome, vai aparecer um monte de artigos que ele escreveu sobre reforma, sobre uma série de assuntos que têm relação com a história da igreja do Brasil, história do protestantismo como um todo. Olha, fica com a dica aí do mestre Rogério aí que o Alderi é um patrimônio histórico que a gente tem na nossa igreja. Não tenha dúvida, o reverendo Alderi tem um conhecimento fantástico. Um outro professor, que eu creio que foi professor seu também, e estudou aí no Calvin também, foi o reverendo Heber Carlos de Campos Júnior, né? Ele é professor também nessa área de teologia histórica, também na área de teologia sistemática, e ele foi um excelente professor que eu tive, contribuiu muito nessa parte aí de escolasticismo protestante, né? O período dos puritanos, pós-puritanos, teologia contemporânea, ele é muito bom nessa área, viu? E aí, por fim, tem um muito bom também, o reverendo Wilson Santana. Esse estudou aqui no Brasil mesmo, mas tem um conhecimento fantástico da história do protestantismo no Brasil. São uma das poucas pessoas que tem todo o conhecimento da história do protestantismo do Brasil de cabeça. Você tá Ele falando, fala. esse Wilson é aquele que tem um problema na vista? Isso, exatamente. Que Rapaz, desenvolveu, né? para tudo, cara. Eu tive aula com esse ser quando eu Isso. estava fazendo validação do meu curso de teologia no Isso, Mackenzie. perfeito. Cara, gente, se você já ouviu falar do professor Wilson Santana, rapaz, esse cara, a aula dele é o seguinte: ele olha para baixo e, cara, ele solta o conteúdo de A a Z da história do Brasil, história de Perfeito. Portugal, história da Europa, história da Holanda, história da Alemanha, tudo de cabeça, as datas, o nome, sobrenome, o último nome do sujeito. É uma potência em termos de memória. Rapaz, você desenterrou um nome aí que eu tenho uma Não, admiração muito grande por ele. Um abraço, professor Wilson. o reverendo Wilson tem um conhecimento fantástico. E assim, foi uma pena, a gente sentiu muito, claro, quando ele perdeu a visão, né, um problema de diabetes, ele perdeu a visão, e, entretanto, ele continua, alguém lendo para ele, ajudando ele, o reverendo Cris, se não me engano, o reverendo Cris, lá de São Paulo, você deve conhecer muito bem.
Sim. quem é muito apegado a ele, tá? Muito apegado a ele. Mas, assim, esses três professores no Brasil, eles formam, assim, um cabedal, realmente, A da Trindade, teologia histórica no Brasil. a A Santíssima. Trindade, é verdade, mas é um cabedal de primeira na área de teologia histórica. E, assim, é difícil. Fora eles, assim, eu citei três presbiterianos. Eu poderia citar também, que não foi meu professor, mas aprendo muito com ele. É um cara muito bom na área de teologia histórica. É o Batista Franklin Ferreira. Sim, outro aí. Esse cara é fera, viu? Esse é outra máquina. É uma outra máquina mesmo, tem uma mente fantástica para teologia histórica. E a despeito, assim, de existirem, claro, as divergências de opiniões entre nós, porque nós somos presbiterianos e ele batista, ele tem um conhecimento fantástico da história da igreja. E até um dos livros que eu quero indicar aí quando eu tiver oportunidade. Então eu estudei com esse pessoal aí a nível de Brasil, né? A nível assim, de maneira geral, eu tenho várias outras indicações aqui, mas minha formação foi essa. Formação basicamente essa. Hoje eu faço o DEMIN, né, o doutorado em ministério pelo André Jumper, uma parceria com o RTS, e o irmão conhece muito bem essa parceria aí. E então hoje eu faço e estou aí ventilando a possibilidade do THM aí no Puritan, né? Recentemente aí eu recebi o, o comunicado aí da aprovação, o comitê avaliou e me aprovou. Eu preciso ver algumas questões aí ainda, mas a gente foi também recebido, né? Precisa ver como é que vai ser essa questão aí, tá? Se você está assistindo e não sabe o que isso significa, o fato do mestre Rogério vir para o Puritan Theological Seminary significa que ele vai ser meu vizinho. Pô, rapaz, mas vamos devagar, porque aí precisa saber se vai ser vai ser a distância, né? Porque aí É tem verdade. igreja que eu tô aqui e tal. Realmente tem que ver Exato. Bem essa devagar, né, questão. mestre? Exatamente, que a igreja aí que eu tô hoje, terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, tem cuidado muito da gente. E hoje eu dou aula no seminário de Teresina, né? Eu sou professor no seminário de Teresina ainda, professor visitante. Eu era professor residente, mas agora professor visitante. E fui recebido agora pelo Seminário de Brasília. Tem um vínculo muito forte também aqui no DF agora, com essa aprovação aí da nossa jurete regional, aí junto com a congregação, fizeram um convite para eu assumir aí algumas disciplinas no seminário. Entendeu? Então, Ótimo. basicamente, essa aí é a minha formação, minha corrida teológica, tá? Deu para entender bem. A jornada é muito boa, viu? Ó, vocês estão falando então, gente, vocês estão ouvindo o Rogério. O Rogério não é um cara novato na área de teologia, não. Ele é professor em 2 seminários do nosso país. Então, assim, ouça com atenção o que ele vai dizer para vocês nessa noite, aquilo que ele já está dizendo. E olha, papel e caneta na mão, porque a gente vai entregar para vocês muito conteúdo sobre história da igreja, pensadores influentes e algumas conexões, correlações entre pensadores, que eu tenho certeza que vai ajudar você a casar as ideias da teologia, que para muita gente, né, Rogério, teologia é como se fosse um monte de fios desencapados que não fazem muito sentido. A pessoa sabe os nomes, sabe as datas, mas não sabe conectar as ideias. Eu acho que a teologia histórica nos ajuda muito. E já pegando a carona nessa ideia, Rogério, fala pra gente, você que é um especialista na área, o que é teologia histórica? Vamos lá. O que é teologia histórica? Primeiro eu quero indicar para você aprender um pouquinho de teologia histórica, imediatamente, esse livro aqui do Alistair McGrath, que está em português, né? É um livro que trata sobre teologia histórica, inclusive faz vários conceitos no início logo do livro, dizendo qual é a origem da teologia histórica, o que é teologia histórica, a diferença dela para a teologia sistemática, que não é minha pegada, é do reverendo Alain René, inclusive até falou e corrigiu o nome do reverendo que eu tinha citado errado aí, mas ele está aí conosco. Alan tá por aí. É um grande nome aí da área de teologia sistemática, sem dúvida, né? E então, a teologia, para você definir, Jean, teologia histórica, você precisa primeiro definir uma outra disciplina chamada História da Igreja. História da Igreja, isso por quê? Porque a História da Igreja é a mais ampla disciplina que estuda o passado cristão. Então, a mais ampla disciplina que estuda o passado cristão, que abarca tudo, é a teologia, a história da igreja, desculpa. E dentro da história da igreja existem subdivisões, entre as quais se encontra a teologia histórica ou história da teologia. Há sim quem faça a distinção entre os termos, entre as expressões,
Mas, em linhas gerais, teologia histórica e história da igreja, teologia histórica e história da teologia, elas são trocadas uma pela outra sem problema de significados, tá bom? Sem problemas aí no significado das expressões e das disciplinas. Então, história da igreja, além de ser a mais antiga e mais ampla, né, disciplina que estuda o passado cristão, às vezes conhecida como história do cristianismo, ela estuda o quê? Ela estuda a caminhada e o desenvolvimento da igreja através dos séculos. Né? Então, em que sentido? Em que área? Todas as áreas. A missão da igreja, a expansão da igreja, culto, liturgia, o que você tem mais aí? Você tem sacramentos. Então, a história da igreja vai História olhar das para... doutrinas. Exatamente, perfeitamente. Então, a história da igreja, você vai ter o quê? A história do dogma, né? O que você vai ter na história da igreja? O estudo, né, do passado cristão, olhando para os principais personagens, movimentos, né, e documentos do curso da história do cristianismo. Então, basicamente, isso é o conceito de história da igreja. Só que a história da igreja ela trabalha muito com fatos, mas ela estuda fatos, obviamente. Ela trabalha com fatos. Agora, quando você vai para o campo da interpretação, aí você tem outras disciplinas surgindo. Né? Quando você vai olhar não somente para o fato histórico em si, mas a interpretação, a razão por que a igreja chegou àquele determinado documento, aquela determinada cláusula doutrinária, aí a história, a teologia histórica, está mais relacionado à teologia histórica. A teologia histórica, então, estuda a razão pela qual a igreja chegou àquele documento, aquela doutrina, e a doutrina em si já entra na teologia sistemática. Quando você tem o dogma em si, você tem a doutrina em si, você já tem a teologia sistemática propriamente dita. Deixa eu ver se eu entendi, mestre. Então, vocês aí que estão nos assistindo, vamos raciocinar junto aqui, que a gente teve uma explicação aqui brilhante. Vamos quebrar isso em etapas. Então, assim, você quer saber o que é teologia histórica? Primeiro, descobre o que tem lá fora, o guarda-chuva. Teologia histórica é uma disciplina que está dentro de um grande guarda-chuva. Que guarda-chuva é esse? História da igreja, história do cristianismo. Perfeito. Pegou? Dentro da história da igreja, desse grande guarda-chuva, você tem uma disciplina que estuda, me corrija se eu estiver errado, a história da interpretação dos pais da igreja, dos documentos, ou a história, ou a teologia, a história da produção teológica dos personagens da história da igreja, talvez, que é a razão pela qual eles escreveram o artigo tal, o documento A, o documento B. Então, a teologia histórica, ela tenta fazer esse racional a respeito dos documentos produzidos durante a história do cristianismo. É por aí? Certamente, é por aí, com certeza. É claro que quando você trata de definição de termos, meu irmão, aí você tem uma guerra, viu? Você tem uma guerra, certamente. Mas em linhas gerais é isso, né? Você tem atos, e você tem interpretação dos atos, você tem como a igreja chegou àquela doutrina. Por exemplo, os puritanos davam muita ênfase no dia do Senhor. A teologia histórica vai olhar o contexto, vai dizer que ele dava ênfase, é claro, por uma pegada bíblica, um entendimento bíblico de que aquilo realmente era o certo, mas também existiam ali alguns aspectos históricos que levaram eles a tratar a questão dessa maneira. Quem faz isso é a teologia histórica, entendeu? A história da igreja vai dizer que os puritanos eram assim. Eles guardavam muito o dia do Senhor. Agora, por quê? Qual foi o contexto que gerou isso? Teologia histórica vai olhar para isso. E dentro dessa teologia histórica aí, você tem, por exemplo, história do dogma, desse aspecto mais interpretativo da coisa. Você tem história do dogma, que, em linhas gerais, história do dogma são aqueles principais dogmas, aquelas principais doutrinas, que, em linhas gerais, já foram definidas pela igreja logo no início. Né? Por exemplo, a doutrina da Trindade. Ela entra aí, a soteriologia entra aí também, entendeu? Então, vai haver discordância, obviamente. Eu estou pegando aqui, principalmente, dois indivíduos que definem muito bem essa questão, que é o reverendo Alderi, no seu livro Fundamentos da Teologia Histórica, um livro muito bom, Fundamentos da Teologia Histórica, e aí uma indicação minha também. E um outro livro é esse, Teologia Histórica, do Alistair McGrath. São dois nomes, para mim, dos quais eu estou extraindo aqui esse conceito de teologia histórica e história da igreja. Aí você tem história do dogma, você tem história do pensamento cristão, que aí é mais amplo do que a história do dogma. Então, a gente pensa que é fácil, né? Lidar com essas coisas, mas não é. Por isso é que nós precisamos de um curso, precisamos nos debruçar,
A área de história da igreja é pouco explorada aqui no Brasil, infelizmente ela é pouco explorada. Para você ter ideia, quando eu estudei no Andrew Jumper, eu entrei em 2012, né, eu formei em 2011, em 2012 eu entrei. Quando eu entrei em 2012 no Andrew Jumper, a minha turma, a minha primeira turma tinha 4 alunos. Quando eu olhava para outras disciplinas, eu via ali 30, 40. Em aconselhamento pastoral, por exemplo, você tinha 50 alunos numa turma. Entendeu? Aliás, Então, há um desinteresse muito grande. aproveitando essa deixa que você fez aí do desinteresse, qual é a razão do teu interesse por teologia histórica? O que te levou a ser uma minoria no solo brasileiro? Vamos lá. Rapaz, primeiro eu sempre desenvolvi, eu sempre nutri, né, um sentimento muito grande para com a história. Isso já no meu ensino fundamental e ensino médio. Sempre foi uma disciplina que eu gostei, né? E outra, para ser historiador, para trabalhar com história, você precisa ter uma boa memória, né? Você precisa lembrar de muitas coisas. Não é só decorar datas, tem isso também, obviamente. Você precisa decorar algumas datas mesmo, não adianta. Entretanto, você precisa ter uma mente, aí dentro você precisa ter uma mente muito boa para isso. E aí, então, assim, eu tinha uma facilidade para decorar, né, para absorver informações nesse sentido, históricas. Sempre gostei de história e tive bons professores. Quando eu somei isso, gostar, boa lembrança, bons professores, eu cheguei, então, a esse interesse muito grande por teologia histórica, entendeu? E por que muita gente não gosta? Muita gente não gosta, você já até citou uma das razões pelas quais muita gente não gosta. Porque a coisa mais difícil na história, Jean, não é você conhecer fatos, mas é você linkar os fatos. É você fazer a conexão entre os fatos. As pessoas ouvem de Calvino, mas Calvino está onde? Eu não consigo conectar Calvino, pastor. Às vezes estou dando uma aula de história para um aluno, e aí de repente ele diz, pastor, mas você está onde agora? Está entendendo? Você está no Oriente, está no Ocidente, você está mais ou menos no século XVI, século XVII. Você está onde? Então, conectar é a parte mais difícil. E aí tem uma quarta coisa que eu queria citar que tem que contribuir muito para você entrar nesse mundo, é você gostar de ler história. E aí eu gosto muito de ler livros de história da igreja. Sou apaixonado por livros de história da igreja. Apaixonado mesmo. Tem muito livro, e aí já quero dizer que tem muito livro em português de história da igreja. Você não pode ter nem desculpa, pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, você falou, gosta de estudar, gosta de ler, gosta de conectar os fatos, tem uma boa memória. Você se considera, então, um nerd da história? Não me considero, não. Me considero, não. Eu considero, assim, um privilegiado, né? Um privilegiado por Deus, por conseguir captar as informações da história da igreja. Entendeu? E aí é onde você precisa ter dom para aquilo que você está desenvolvendo, né? Por exemplo, se eu não tivesse dom de pregar, né, e as pessoas, a igreja reconhecesse isso, eu não teria coragem de entrar. Isso aqui, né, andando de ser uma exaltação, porque tem muita gente melhor do que eu. Claro. Pode ter certeza. Existe muita gente melhor do que eu, muita mesmo. Tem muita gente boa aí no Brasil. Apesar de na história da igreja ser bem curto, né, essa quantidade ser bem menor. Mas você tem esses nomes aí, por exemplo, eu tive aula com o reverendo Maeli, que cita a história de cabeça. Você está entendendo? E eu ficava ali. Às vezes tinha colega que estava dormindo na sala de aula e eu apaixonado pelo que ele estava dizendo. Você está entendendo? E aí, quinta coisa, já disse quarta, quinta razão, e aí eu preciso dizer que essa aqui é federal. Eu gosto muito de filosofia e teologia sistemática. Filosofia e teologia sistemática. E para você entender, você é um indivíduo que conhece muita teologia sistemática, eu sei disso, o reverendo Alan também, que está aqui amanhã, vai estar aqui amanhã, sabe muito de teologia sistemática. Se você não conhecer história da igreja, é impossível você conhecer teologia sistemática. É impossível. Porque como é que você vai ensinar, por exemplo, cristologia, ou doutrina na ordem, doutrina da Trindade, quarto século, doutrina de Cristo, cristologia, quinto século, como é que você vai ensinar se você não conhecer a história dos concílios? Me diga. É impossível. E as pessoas querem aprender sem saber história. É impossível. Eu assino embaixo do que você está falando. Ontem até surgiu uma pergunta interessante. Você estava ao vivo, não sei se você lembra. Alguém perguntou: o que é mais importante? O que vem primeiro? Se é teologia bíblica, se é teologia sistemática? E o Paulo deu uma resposta brilhante, né, falando sobre a importância
de a gente primeiro ouvir o texto e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente ouve o texto já com pressupostos e por aí vai. E uma coisa que eu queria encorajar você que está nos assistindo, quando você pensa sobre teologia, ouça o que o Rogério está dizendo. As disciplinas teológicas, elas são orgânicas, elas são interdependentes, você não faz uma sem a outra. Então não tem como, né, mestre, fazer teologia histórica se o teu objetivo não é, de alguma maneira, sistemático, se não é lançar luz sobre um texto bíblico. Em outras palavras, todas as teologias, elas são ramos da mesma árvore. E quanto mais você conhece de uma, mais você lança luz sobre as outras. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas eu não gosto de história. Simples, você gosta de estudar doutrina, não gosta de história, então você não gosta da doutrina ou está estudando as doutrinas de forma errada. Imagina o cara está estudando doutrina e não tem interesse por história da igreja. Ele vai estudar a doutrina a partir da onde? Da cabeça dele? Que é o que acontece, né? Você vê alguns livros de teologia sistemática, não tem uma nota de rodapé de uma pessoa da patrística, da Idade Média. A ideia que passa para o leitor é que parece que a teologia começou ali. A prova disso, Jean, vamos dar um exemplo claro disso aqui. Se você vai assistir uma palestra do reverendo Augusto Nicodemos ou do reverendo Hernando Dias Lopes, aqui muito famoso no Brasil, do Franklin Ferreira, do Jonas Madureira, se você vai aí para o Joel Bick, né? Se você vai para o John MacArthur, se você pegar qualquer teólogo que vai falar sobre um assunto, qual é a primeira coisa que ele faz num tema, né? Numa palestra? Ele vai para aspectos históricos. Ele vai dizer, olha, na história foi interpretado assim por Agostinho, foi interpretado assim na Idade Média, Bernardo de Claraval, por Tomás de Aquino, Anselmo da Cantuária. Depois foi para a Reforma, Lutero, Zwinglio. Depois você tem ali avivalistas fazendo isso, como Jonathan Edwards. Aí, assim por diante. Se você vai fazer uma monografia de seminário, você que é seminarista assistindo a gente, ou vai assistir, vai fazer uma monografia, você tem que abordar o aspecto histórico. Então, eu sou apaixonado pela história porque existe história do aconselhamento, né? E é uma coisa que precisa ser explorada, que é a história do aconselhamento. Você não tem um livro que trata sobre a história do aconselhamento, pelo menos em português, não. E eu dei até uma procurada em inglês, parece que existe um, com a sugestão até de um pastor que estudou lá no Filadélfia, Westminster, Filadélfia, e veio para cá, Alberto Filho. Ele até me citou um que abordava essa parte histórica. Mas é algo desconhecido aqui para nós. E eu creio que a culpa disso é por pouco interesse na história da igreja, infelizmente. E aí, irmão, se a gente não conhece o nosso passado, e isso era o que eu ouvia muito dos meus professores, se a gente não conhece o passado, a gente não sabe qual é a nossa origem. Se a gente não conhece o passado, a gente não sabe onde foi que a igreja errou e pode incorrer nos mesmos erros do passado, nos mesmos erros. Então, eu amo teologia histórica, quero sugerir você que estude teologia histórica para que você conheça seu passado e evite os erros do futuro, ou no futuro. Perfeito, perfeito. Sem tirar e nem pôr. Você falou de alguns personagens aí da sua jornada teológica, o reverendo Alderi, o reverendo Heber Júnior, que inclusive foi meu orientador no seminário. Você citou o mestre Wilson, que, só tenho lembrança boa dele, daquela memória fotográfica dele, ou memória cinematográfica, eu diria. Ele consegue ver como um filme. Você citou também personagens do seu próprio contexto, Maeli, enfim. Você também citou o Alistair McGrath, que para quem não conhece, o Alistair McGrath é um dos eruditos vivos no mundo hoje. Porque o Alistair McGrath, ele é um cientista, ele é teólogo, ele escreve sobre genética, ele escreve sobre teologia histórica, escreveu uma biografia sobre João Calvino, ele escreveu livros, ele escreveu uma teologia sistemática, ele escreveu de tudo. Escreveu sobre C.S. Lewis, que ele nasceu na mesma cidade, Belfast, lá na Irlanda. Ou seja, ele citou um cara aí que, se você pegar só esse nome, você já vai navegar um oceano aí de literatura. Mas, Rogério, pensando agora especificamente sobre teologia histórica, além desses nomes que você citou, tem como você oferecer aí para o pessoal que está nos assistindo a Semana Teológica 3 pensadores que têm, de alguma forma, marcado a sua perspectiva sobre a teologia histórica? Boa. Eu vou citar aqui 3 nomes da própria história, e aí eu posso citar aqui outros livros que versam sobre diversos pontos da história, né? Certo. Mas assim, como eu sou apaixonado por patrística,
é a área que eu mais gosto, né? A área de patrística, que é uma área muito negligenciada. Até algumas pessoas, lá veio o pastor Rogério com aquele irmão de nome, né? Explica para o Algumas pessoas, pessoal que não sabe o que é patrística. Quando a gente fala patrística, o que a gente está falando? é verdade. A patrística é o estudo dos pais da igreja, né? Você tem o estudo da vida e obra, né? Patrologia, e você tem a patrística, que é o estudo dos pais da igreja, né? Aí você tem, então, uma disciplina que estuda especificamente aquela área ali do protestante, desculpa, do cristianismo, que vai ali do segundo século, o período dos pais apostólicos, até ali por volta do século oitavo, né? Você tem o chamado, com a conversão entre os historiadores, eles estão de acordo em dizer que os pais da igreja, para você ser um pai da igreja, você precisa ter algumas características, né? Por exemplo, você precisa ter antiguidade. Calvino não é um pai da igreja. Por Sim. quê? Porque ele não tem essa antiguidade, né? Você precisa ter uma ortodoxia, né? Você precisa, não pode ser um herege, a despeito na patrística você ter alguns pais que entraram pelo ramo da heresia assim muito forte. Por exemplo, Orígenes de Alexandria, né? Com a sua famosa apocatastasis, né? A sua teoria lá da redenção universal, da salvação universal. Você tem, então, algumas heresias, infelizmente, Tertuliano, que chegou a abraçar o montanismo, algumas heresias. Mas, em linhas gerais, eles tinham muita coisa para ensinar para o cristianismo. Então, assim, os pais da igreja patrística é isso, né? Vai do segundo, são os pais, os primeiros pensadores e escritores cristãos, que vão do segundo ao século oitavo. Há, assim, uma espécie de consenso entre boa parte dos historiadores, né? Então, você tem João Damasceno de um lado e você tem Isidoro de Servilha do outro. Isidoro de Servilha no mundo ocidental, João Damasceno no mundo oriental, né? Que seriam os últimos ali. E os primeiros são chamados de pais apostólicos, porque estão muito ligados aos apóstolos. Teve gente ali que foi realmente, que se considera um discípulo. Realmente, por exemplo, Policarpo se considera um discípulo de João, está muito próximo ali dele. Então, dentro da patrística, tem dois personagens que eu amo. Um deles é Agostinho de Hipona. Eu acho que. Aí é apelação, hein, meu? aí, Aí aí a gente estava apelou, né? conversando ainda agora. É verdade. Agostinho de Hipona, eu acho que quem é cristão, de maneira geral, já é impactado. Agostinho de Hipona impactou a maioria, até pessoas que não têm nada a ver com a fé reformada. Por exemplo, Gregório Grande, Gregório Magno, pontificado ali em 590, disse um herdeiro direto de Agostinho de Hipona, apesar de discordar muito dele, principalmente na questão da soteriologia, né? Uhum. Mas eu tenho dois, entre aspas, pelo amor de Deus, aquele que está assistindo, entre aspas, tá? Eu tenho dois padroeiros. eu tenho dois Ó, tá padroeiros, né? gravado, hein? Tá gravado. Vou mandar lá pro seu presbitério, hein? Pois é, rapaz, isso aí tem que tomar cuidado, né? Eu tenho dois padroeiros. Eu Manda. tenho Irineu de Lyon, né? Ixi. Irineu de Lyon. Esse é um nome muito importante. Influenciou demais, inclusive, na teologia federal. Pastor Alain René pode dizer isso com propriedade também. Essa ideia do cabeça federal, né? Aquilo que ele chamava de anaquefalaioses, que é o reencabeçador, a recapitulação. Então, para mim, ele é fantástico por quê? Porque ele me ensina como ninguém a combater uma heresia. Primeiro ele descreve a heresia, depois ele bate na heresia. Às vezes a gente bate na heresia e não sabe nem o que é ela. E por isso é injusto com o herege. Vem para você ser injusto com o herege. Precisa Combater, entender mas. a heresia bem. Isso, E digo mais, exatamente. citando o próprio Irineu, para você combater um herege, você tem que conhecer a heresia melhor do que o herege. É verdade, com certeza. Porque o herege, ele acha que ele está falando a verdade. Quando você conhece a heresia, você conhece a raiz, os pressupostos, as implicações, levando aquela teoria às últimas consequências. Só de fazer isso, você já mostrou para o herege a heresia. Então, conhecer a heresia é melhor do que o herege. Isso é verdade, com certeza. Então, eu preciso. É uma lição para nós hoje, Ian. Às vezes a gente quer bater numa heresia atual sem a gente conhecer a raiz. Olha, existe aí o movimento neopentecostal que você não precisa fazer muita coisa, basta mostrar a história, basta mostrar a história. Surgiu fora da escritura, pronto. Você já consegue matar muito do erro, entendeu? Então, Irineu, Agostinho, desculpa, Irineu Agostinho, é um, né?
E principalmente nessa maneira de lidar com a heresia. Descreve-se a heresia, depois combate-se a heresia. Ele ali, em 5 pontos, ele esmaga os hereges, tá? O gnosticismo ali. E o segundo é Agostinho de Hipona. E aí eu cito logo o livro que mais impactou a minha vida e eu quero sugerir para todos vocês. E não morra sem ler esse livro, ainda mais no período de coronavírus. Ai, ai, ai. Leia esse livro, Confissões de Agostinho. Olha, Confissões de para Agostinho. tudo, para tudo. Eu tirei até o óculos. Pessoal aqui da minha mentoria, pessoal que me segue no Instagram, pessoal que já ouviu falar do Jean, se tem um livro, mestre, que toda vez me pergunta, eu quero conhecer um pouco da história do cristianismo, eu quero conhecer o que é a fé cristã. O primeiro livro que eu sempre indico, Confissões de Agostinho. É ou não é? Coloca aqui nos comentários se você já viu indicando as confissões alguma vez. Gente, é simples, você tem uma vida antes de ler as confissões e uma vida depois. Perfeito. Porque ali, cara, olha, conhece muito bem o Richard Muller. É um dos maiores teólogos históricos sobre a pós-reforma vivos. Talvez o maior, né? Não sei nem se eu estou sendo generoso demais, mas acho que é o maior. Porque ninguém tem a obra que ele tem, né, mestre? Você conhece bem. O Richard Muller diz que a teologia cristã é uma nota de rodapé de Agostinho. Irmão, é para você ver. E não é qualquer pessoa que está dizendo isso, né? É o grande nome aí do Calvin na hora de história da igreja, teologia histórica. Hoje ele não está mais nativa, né? Tá ainda Ele está não, né? aposentado, mas continua escrevendo como se estivesse trabalhando normalmente. Para você ver. Então, assim... Irineu, Agostinho... Irineu, adversos hereses, contra as heresias. E a outra obra de Irineu também, a demonstração da pregação apostólica. 2 obras que você precisa ter, estava aí, rapaz, de graça, pela Amazon aí, um dia desses. Rapaz, é fantástico, estava de graça, de graça. Eu comprei livro por 130, 140, 150 reais, rapaz. Foi. O Contra as Heresias eu comprei por 160 reais. Eu estava de graça aí no Kindle. Mas vamos lá. Então, vamos adiante. Agostinho de Hipona. Qual a obra de Agostinho? Tem 3 obras de Agostinho fantásticas. Fantásticas mesmo. A primeira delas, Confissões. Por que Confissões? Porque todo pecador se identifica com aquilo. E Agostinho é fantástico na escrita. Ele mesmo viveu. Se você é um pecador como eu sou e como toda a raça humana, né? Se você se vê assim, que às vezes a pessoa... Às vezes não, ela mas não se vê. E então, Agostinho de Hipona, ali, ele se mostra realmente como um pecador que passou por diversos problemas, inclusive com pecados ou desejos sexuais ilícitos. Ele mesmo que apenas se juntou lá com a mulher, trazendo para a nossa linguagem de hoje, né? Apenas se uniu com a mulher de maneira ilícita ali. Teve um filho que, inclusive, morreu, Adeodato, dado por Deus. Ele descreve ali o sofrimento que ele passou por isso. Né, cara? Eu chorei quando eu cheguei nessa parte. Pois é, exatamente. E porque, tem assim, para quem não sabe, só dar um spoiler aí. Por favor. É um livro que eu já li tantas vezes, mas que eu acho que eu sei de cor as passagens. O Adeodato, filho de Agostinho, ele foi recebido para ser batizado junto com o pai. Isso. E logo depois ele falece. E aí o Agostinho narra a morte de Adeodato. Cara, assim, é de chorar, cara. Porque logo depois, pouco tempo depois, ele vira bispo. Perfeito. Agora, é preciso dizer, tá? Especialmente para quem não é a favor do batismo infantil, que a razão pela qual Agostinho não era batizado é porque a mãe dele tinha medo. Mônica tinha medo que ele fosse batizado e cometesse pecados depois do batismo, porque se cria ali naquele período da patrística que alguns pecados cometidos após o batismo não eram perdoados por Deus. Então a mãe dele deixou, vai mais adiante, tá bom? Não é que eles não crescem no batismo. Ele creu tanto que errou, defendeu a regeneração batismal. Exatamente. Né? Ele é muito bom na soteriologia, mas naquela exologia ele errou bastante, infelizmente, né? Tem que se dizer disso. Mas a Confissões eu me vejo, todo pecador tem que olhar e ler aquilo não como uma leitura panorâmica. Eu passava no seminário para uma leitura devocional, tá? Sim. Uma leitura devocional. Você se identifica com Agostinho, com aquela situação de pecado, de sofrimento, né, de realidades duras e difíceis pelas quais ele passava.
E também, outro livro que eu quero indicar aqui é a Trindade de Agostinho de Hipona. Né? Ele escreveu sobre a Trindade. Ninguém na história, na minha opinião, a partir do segundo século, escreveu melhor sobre a Trindade, inclusive dando aquela sacada da processão, do Espírito, do Pai e do Filho, Sim. identificando com o amor. Ninguém fez aquilo melhor do que Agostinho. É de chorar, meu irmão. Então, É, quando você vai para essa obra da Trindade, você se emociona, não tem como não se emocionar, porque é uma verdade bíblica sendo defendida com propriedade, com muita propriedade. Na minha opinião, ninguém defendeu desse jeito. Aí você entende que mais na frente, o outro que eu vou indicar, que é Agostinho, que é João Calvino, você vai perceber que Calvino bebeu demais. Você que está aí no seminário, que estuda demais, que tem um centro de estudo de João Calvino, sabe que Calvino recebeu uma carga, uma influência muito grande de Agostinho de Hipona, dos pais da igreja de maneira geral, mas em particular ele recebeu uma carga muito grande de influência de Agostinho de Hipona. Então, a obra da Trindade, a obra de Agostinho, eu indico demais. Essa também estava aí de graça, agora deve estar mais caro, com certeza. agora quem perdeu a Agora, oportunidade exatamente. tem que E a esperar o terceira próximo obra, Corona. com certeza. E a terceira obra de Agostinho que eu indicaria é Cidade de Deus. Né? Cidade de Deus é uma obra filosófica de Agostinho, mas que tem muita teologia bíblica, tem muita teologia pastoral, na verdade tem de tudo, né? Tem. Ele basicamente fala ali de dois amores, o amor a si mesmo, né? A cidade dos homens, e o amor a Deus, acima de todas as coisas, a cidade de Deus. Agostinho, mal interpretado em Cidade de Deus, muitas vezes confundido com outras teologias erradas aí, nesse particular de duas realidades, porque nós precisamos entender Agostinho antes do cristianismo e depois. Antes do cristianismo, Agostinho de Hipona foi influenciado pelo neoplatonismo, obviamente, pelo maniqueísmo. Ele foi neoplatônico, ele foi maniqueu, né? Aquela heresia de caráter filosófico-religioso dualista, né? Que via o espírito como sendo bom e a matéria ruim, porque o grande problema de Agostinho, como de todos aqueles que ele influenciou, foi a questão do mal. Como Deus é bom, ou Deus sendo bom, existe o mal, então ele foi explicar isso aí também. Então, assim, uma coisa que eu preciso dizer de Agostinho, eu começo a falar de história, eu falo demais, né? Fale, Mas, rapaz, aqui você tá. Ó, a gente dá 42 minutos já de rapaz, live. E eu tô apaixonado, porque muita coisa que você tá falando são coisas que eu ensino para os meus mentoriados, às vezes acham que eu estou louco. Que eu fico falando de Agostinho, Irineu, os pais da igreja, o respeito que a gente tem que ter pela tradição. E, cara, você tá metendo o gol para mim aí, você tá mandando brasa, porque tá confirmando muita coisa que eu tô falando e tá acrescentando demais. Então, assim, Cidade de Deus, até o gancho que você colocou, mal interpretado, cara, Cidade de Deus tem um pouquinho de teologia política ali, um pouquinho não, né? Muito. Você tem teologia sistemática, vai falar do. É ali que você vai ver de forma bem clara criação, queda, redenção, restauração, muito claro em Agostinho. Ele termina falando do novo céu e nova terra. exatamente. E você vai ter ali teologia do reino de Deus, muito clara, teologia do pecado, o que é o pecado? Tem uma hora que ele vai. Teologia do mal, o problema do sofrimento, o problema do mal. Cara, você quer descobrir, basicamente, uma fatia de tudo aquilo que na história da igreja se pensou, é ser ler Cidade de Deus. Óbvio que tem várias partes que ele lida especificamente com os problemas da sua época, ele cita muito Cícero, ele cita os pensadores do seu tempo. Pode ser um pouco maçante ele falar da história dos romanos, a história, as três fases de Roma, mas o mais importante é você pegar a teologia, a polpa de Agostinho da Cidade de Deus, que é fantástica, é uma obra. Aliás, você gosta da tradução em português? Sim, a tradução é boa. Agora sim, a gente precisa tomar cuidado, porque e se eu um dia, se Deus me der a graça um dia de fazer um PhD nessa área de história da igreja, duas línguas são fundamentais para quem trabalha na área de história da igreja. É o latim e o grego. Né? Eu gosto muito do grego. Né? O latim gosto, mas tenho mais dificuldade. Por incrível que pareça, mas tenho mais dificuldade com o latim, porque nunca estudei o latim profundamente. Né? Mas são duas línguas muito importantes, porque as traduções que nós temos são traduções católicas. Então, certamente, você não fica assustado demais se você vê ali um erro de tradução, uma tendência, entendeu? Mas é uma vergonha para nós, porque boa parte de tradutores são católicos, né? E quando nós, que temos os protestantes, os principais nomes do protestantismo,
bebendo dos pais da igreja, nós sabemos muito pouco disso. É que eles Tá? são celibatários, tem mais tempo. Tá justificado. Exatamente. Cara, Pois é, rapaz. eu tô com algumas perguntas aqui que o pessoal colocou nos Pode comentários. mandar. Eu achei que essas perguntas foram muito boas. Não tá no roteiro, não. Mas, ó, por exemplo, essa pergunta aqui, ó. O que você acha? É do Edson Matias. Forte abraço, pastor Rogério. Não sei se ele te conhece. O senhor poderia falar um pouco da importância da escolástica para os protestantes? Muito bem. Eu vou na ordem, porque eu vou chegar aí, tá, Edson? Essa sua pergunta é fantástica, tá bom? E aí tem muita gente que nega isso aí, e porque o protestantismo foi uma rejeição por parte, e em outra foi uma afirmação de muita coisa do escolasticismo, tá bom? Então vamos por parte. Deixa eu encerrar aqui Agostinho e eu já entro nessa resposta aí do Edson, tá? Manda abraço. Então, Agostinho, você precisa entender que Agostinho recebeu influência da filosofia, sim. Teve muita influência, claro, nós somos influenciados pelo nosso meio, até mais do que nós imaginamos. Entretanto, depois que Agostinho descobriu as escrituras de maneira mais profunda, ele foi outro homem, e conceitos nele, por exemplo, porque muita gente vai dizer, o conceito de soberania em Agostinho é o conceito de Platão de mundo das ideias. Né? Não é. Ele tinha realmente esse conceito anteriormente. Depois, ele muda. Tá? E agora ele tem um conceito bíblico. Agora ele mudou. A escritura mudou Agostinho. Então é importante observar isso aí. Porque algumas pessoas. Agostinho é estudado, Jean, em universidade, em várias universidades. É um dos escritores cristãos mais estudados no mundo é Agostinho de Hipona, se não mais. Você Tá? Ou sabe por mais. que as pessoas falam essas coisas aí? É porque nunca leram. Porque se você ler os debates que Agostinho teve contra os pelagianos, você vai ver claramente que Agostinho não cria nesse dualismo que muita gente coloca na conta dele. Se você estudar, por exemplo, os debates que ele teve contra os maniqueus, vai ver que Agostinho não tinha aquela ideia de Plotino, que a criação é uma emanação do um. Todas essas ideias que colocam na conta de Agostinho é tudo furada. Leia Agostinho. O grande ponto da teologia histórica é ir para a fonte primária. Perfeito. Você vai para a fonte primária, você não precisa pagar pedágio em fonte secundária que fala isso. Eu acabei de escrever um artigo sobre a influência de Agostinho em Calvino no que diz respeito à sexualidade. Olha, eu peguei no pulo, Stanley Graham, Nancy Pearcey e uma companhia aí de teólogos protestantes colocando um monte de heresia na conta de Agostinho. E peguei um por um, assim, ó, igual o pai pega o filho, porque não leu fonte primária. É verdade. E aí, mestre? Com certeza. Não ler fonte primária. Eu quero dizer uma coisa sobre isso aí, muito importante, tá? Ler fonte primária é fundamental na teologia histórica. Né? Você vai, e aí os meus professores sempre dizem, vai na fonte, né? Não é desconsiderando que há uma literatura secundária, terciária, até às vezes quaternária, não seja importante, porque às vezes o cara leu tanto, o cara da quaternária, ele leu tanto, ele leu mais do que você, e você está lendo a primeira vez o texto fonte primária, né? Mas o cara está na quaternária, ele já leu 10 primária, e ele é uma fonte quaternária, vale a pena ler um cara desse, Claro. né? É claro, mas, em linhas gerais, esse é um fundamento para qualquer área da teologia, é ir na fonte, até porque é um lema da reforma, né? Um ar de fontes, voltar às fontes, vamos para a origem mesmo. Não confundir jamais, né, com o pensamento da reforma radical, anabatista, porque seria, né, voltar ao início desconsiderando a história. Não, volta-se ao início e lê também a história de maneira crítica. Vou para a Escolástico, quero mandar um abraço para o Edson, que na verdade, esse camarada aí, o Edson, é um dos caras que mais leem, foi aluno meu no STNE, mas é um dos caras que mais leem essa área aí hoje de escolasticismo. Poucas pessoas leem tanto escolasticismo como ele. Tá? Então ele está fazendo essa pergunta, mas ele já sabe a resposta. Mas é muito bom. Eu digo assim, não, com certeza, não, eu digo que ele sabe a resposta, mas ele quer que as pessoas entendam isso. Ele quer que popularize a ideia. E popularize, porque ele é um cara, um leitor disso mesmo. Então vamos lá. Por que ler essa Idade Média? Escolasticismo. Escolasticismo está na Idade Média, né? A despeito de você discutir onde começa a Idade Média, se na queda do Império Romano do Ocidente, se no início no primeiro concílio ecumênico, se com o início do pontificado de Gregório Magno, porque há uma divergência entre os historiadores nesse aspecto,
O certo é que a Idade Média tem pelo menos aí 1000 anos, ou aproximadamente 1000 anos, né? Você tem 1000 anos de Idade Média. Dentro disso surgiu o escolasticismo. É bom entender o que é o escolasticismo. É uma maneira de se fazer teologia. Qual Essa, é a maneira de essa é se a fazer primeira teologia? coisa que tem que deixar claro, né, mestre? Tem muita gente que confunde escolástica com período medieval. Isso, perfeito. Escolástica é uma tradição, é um jeito de fazer teologia. Bom, Perfeito. que pode ser feita, que pode ter sido feita pelos medievais, feita pelos reformadores, feita por qualquer um que Tanto adere que ao você, método escolástico. tanto que você tem o escolasticismo protestante. É a prova disso. Entendeu? Que aí corrobora com esse pensamento aqui. Então, é uma maneira de se fazer teologia. Como? Usando-se a filosofia. Né? Primeiro, né, a filosofia aristotélica. Depois, a filosofia platônica. Né? Você tem, até ali meados do século XII, o que você tinha era estudo de teologia, de filosofia aristotélica. Desculpa, teologia platônica, perdão. Teologia platônica. A partir do século de número 11, número 12, né, você tem o desenvolvimento da teologia, do pensamento filosófico, né, de Aristóteles. Você tem ali algumas obras sendo traduzidas, eu tenho tradução de obras, a Vicena e a Verroes traduzindo ali os escritos das obras de Aristóteles, perdão, estou confundindo tudo, Aristóteles. Então, as obras dele são traduzidas ali e você tem, então, a utilização da filosofia aristotélica. Então, o que é escolasticismo? Maneira de se fazer teologia utilizando-se a filosofia. Primeiro a filosofia platônica, ali naquele momento. Depois se tornou, eu estou falando da medieval, tá? Depois se tornou aristotélica. Tanto que quem é o maior nome do escolasticismo, querendo ou não, é Tomás de Aquino. Sem Ele dúvida. recebe ou não uma influência enorme de Aristóteles? Sim, porque ele está exatamente onde eu estou dizendo. Já está nessa carga. Ô, mestre, Agora, posso opa, dar só uma pausa aí? Tem muita gente que fala assim, ô, pastor Jean, pastor Rogério, não foi verdade que os escritores medievais eles fizeram mais teologia aristotélica do que teologia bíblica ou do que teologia cristã? Essa é uma crítica que muitas vezes faz. Uma coisa que o pessoal precisa entender é que cada teólogo é um teólogo diferente. O pior erro da teologia de qualquer um é colocar um rótulo na cabeça de alguém, falar, esse cara, ele pensava como foi 300 anos pensando do mesmo jeito. Cara, evita isso. Cada pensador tem um pensamento diferente. E havia um ditado na Idade Média que era filosofia antilia theologiae. Sabe o que é antilia theologiae? É filosofia como serva da perfeito. teologia. E uma outra que era teologia como regina scientiarum. Eu estou usando termos Perfeito. latinos porque são os termos que eram usados na Idade Média. O que é a teologia como regina scientiarum? Como rainha das ciências. Então, se Perfeito. você coloca na conta dos medievais que eles estavam colocando a teologia como subserviente da filosofia, é um erro crasso. Perfeito. Perfeito. É o contrário, né? A outra expressão latina é fides queris intellectum, né? A fé em busca da compreensão. O que você tem aí, Que tá aqui, então, ó, tá aí, né? tá aqui no Rapaz, Fides Intellectum. exatamente. Então, nós estamos conversando aqui na mesma língua. Você vê a importância de falar a verdade, né? Vamos latinizando aí. O certo é que a filosofia ela era serva da teologia. Né? E por isso é que o escolasticismo ele era bom. Infelizmente, quando chega no iluminismo, a coisa toma outro rumo. Na verdade, já com o Renascimento, alguns exagerados humanistas que achavam que o homem era medido de todas as coisas, exageraram, trocaram. Realmente a teologia se tornou serva da filosofia. Aí é um erro tremendo. Aí é um erro tremendo. A razão humana tem capacidade para dizer a verdade por si só? Não. Então, voltando aqui, qual é a influência? A influência é que, se você olha para Calvino, se você lê Institutas, você vai ver o uso de filosofia. Calvino utilizando, citando, né, o pensamento platônico, né, mas não dizendo que Platão acertou em dizer, falar do sumo bem, né, do mundo das ideias. Não.
Mas você vê Calvino ali combatendo heresias, e se existe entre uma e outra, né? Entre aristotelismo e platonismo, é claro que Calvino está mais para Platão, nesse aspecto. Nós temos que concordar com isso. Então, nesse sentido, os protestantes fizeram demais. Eles abraçaram, eles olhavam para a filosofia com bons olhos, desde que essa filosofia não fosse de encontro com as escrituras. Por quê? Porque os protestantes tinham o que em mente? O solo, a escritura. A escritura acima de tudo. Aquilo que a princípio era bom. Agora, onde foi que Tomás de Aquino errou? Né? É porque a filosofia aristotélica é ruim, meu irmão. A filosofia aristotélica, entendeu? A própria filosofia aristotélica. Não sei, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Mas eu não gosto muito, né? Tem coisa boa, obviamente, tem coisa boa. Agora, todos os reformadores usaram, todos os reformadores. Mas com certeza. E Bavinck nem falo. Demais. Agora, veja bem, eu não rejeito como um todo, obviamente, tem muita coisa boa. Mas se eu estou mais para Platão do que para Aristóteles, não tenha dúvida. Eu, pastor Rogério, estou mais para Platão do que para Aristóteles, não tenha dúvida. E aí, então, o que você tem? Por exemplo, a teologia de Tomás de Aquino é a teologia católica, é o tomismo, né? O tomismo é o quê? É a versão religiosizada de quê? Do pensamento de Aristóteles. Tanto que você vai para a explicação da ceia da Igreja Católica, o quê? É a transubstanciação. Tem muito católico que não entende o que é a transubstanciação, que é uma mudança na essência, né? Não no acidente, na parte palpável, na substância. Toda a distinção mudança na substância. Exatamente, que é errado, estou defendendo. Mas Aristóteles, para você entender a posição católica sobre a ceia, você precisa entender um pouquinho da filosofia aristotélica, entender o que é substância e acidente, e você entender também um pouco sobre o pensamento teológico de Tomás de Aquino. Então, eu não rejeito como um todo, viu, Jean? Fica muito claro que eu não rejeito como um todo. Quem apareceu aqui para te ouvir. É teólogo de primeira, rapaz. Ó, já está aprendendo sobre teologia histórica com 8 meses, ó. Rapaz, que potência, meu irmão. É uma potência teológica esse menino, hein? Como diz um colega meu, uma potência estratosférica. Ó, já está lendo Tomás de Aquino com o papai, né, filho? Rapaz, já está na Suma Teológica. Já está na Suma Teológica tem muita coisa boa. Inclusive, irmão, aquela ideia de você ter uma posição e uma confrontação da posição é muito importante ali. Se você quiser ter uma ideia, não precisa nem ter a Suma Teológica, porque é um documento caro e grande, né? Mas se você quiser, pode ter. Mas você pode ter o Betterson aí, os documentos do cristianismo, né? Você pode ter o Betterson aí, que vai ajudar você demais. Vamos adiante. O que os protestantes rejeitaram no escolasticismo? Agora vamos lá. Poucas pessoas conhecem a obra, por exemplo, de Lutero, as 97 teses. Existem as 95, mas existem as 97. As 97 é contra o escolasticismo, exatamente. É contra o escolasticismo. Aí, irmão, você tem realmente o exagero da filosofia. E aí é o que eu acredito que é combatido pelos protestantes de maneira geral, pelo protestantismo, pelo movimento protestante, de maneira geral. E tem uma questão aqui que eu não quero entrar, porque ela é muito complexa, porque aqui é uma aula só dela. Eu vou só soltar ela aqui, só soltar a bomba no meio do arraial, que é para o povo ir atrás. Que é a questão dos universais. A questão dos universais foi uma questão que marcou o escolasticismo, né? Sobre a questão do peso, né, que os termos têm dentro de um discurso, né? Eu não quero nem entrar aí porque é uma questão muito complicada. Quando eu ia dar essa aula para os alunos, eu botava um para falar de cada posição e eles não se confundiam ainda. Mas a questão dos universais é uma questão importante para você entender, e há quem diga que não tem nada a ver com a teologia de Calvino. Tem tudo a ver com o conhecimento de Deus, como se conhece a Deus, inclusive para você entender o naturalismo, para rejeitar algumas coisas erradas que tem aí, evolucionismo, outras coisas, tá bom? Mas outra hora a gente pode falar sobre isso aí. Deixa eu ir aí um pouquinho adiante com um personagem dois personagens, para encerrar, tá? Essa parte aqui, meu irmão. Por favor, me deixa só mais um pouquinho. A gente tem mais 3 horas aqui, fica tranquilo. Eu só dizer aqui, outro personagem que me influencia... Estão gostando aí, pessoal? Coloca nos comentários aqui, porque o Rogério, você percebeu que eu não trouxe qualquer um.
O cara tá dando uma aula pra gente sobre história da igreja e sobre teologia histórica. Porque a gente não tá só contando o fato aqui, a gente tá analisando os fatos, colocando pontos positivos, pontos negativos, forças e fraquezas de cada um desses pensadores. Então isso aqui é coisa fina, viu? Mestre, vai fundo. Tem dois personagens aí, dentro do protestantismo, dentro dos reformadores, entre os reformadores, que eu admiro demais. Um é Lutero, outro é Calvino. É claro que Lutero, eu não tenho tempo para falar dos dois, eu vou focar em Calvino, né? Porque Lutero, a coragem de Lutero me chama muita atenção, porque hoje a gente acha que foi fácil para Lutero. Mas tente, por exemplo, criticar um sistema errado em qualquer ambiente que você estiver. Hoje, por exemplo, né? Até quando surge uma pessoa que, com críticas sadias, obviamente, né? Há um sistema errado, uma ideologia errada, as pessoas dizem, rapaz, preserva a tua vida, rapaz, presta atenção. Só que, irmão, na história da igreja, sempre Deus levanta um louco. Deus sempre levanta um cara assim, como Lutero, como John Knox, que foi contra a rainha da Inglaterra, a rainha da Escócia, para escrever documentos como aqueles camaradas ali, precisa de muita coragem. Então, o que me chama a atenção em Lutero é a coragem, tá? Lutero enfrentou nada mais nem nada menos do que uma autoridade católica e nada mais nem nada menos do que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ali na cara dele, Carlos V, a maior autoridade daquela região ali, meu irmão. É muita coragem. Você imagina hoje, você lutar contra o sistema hoje, corrupto, irmão, é muito difícil. Você está entrando numa guerra e você pode morrer. Você está entendendo? Outra, então a coragem de Lutero me chama a atenção. Tem muita coisa nele, teologia dele e tal, mas eu não tenho tempo, vou citar a coragem. Agora, Calvino, não. Calvino é, dentro desse período, o que eu mais gosto. Por que Coloca que é 10 o que eu aí, mais... coloca 10 aqui atrás. Calvino é o que eu mais gosto, certamente. Por quê? Calvino é por algumas razões. Uma pela piedade, claro, Calvino era piedoso, mas o que mais me chama a atenção de Calvino é a inteligência. Ah, para. Para você ter ideia, Calvino era conhecido como o rapaz inteligente. Era assim que era conhecido. Tanto que quando, né, o colega dele foi tecer um discurso lá na Universidade de Paris, né, que no discurso saiu ali um pouco de protestantismo, o pessoal disse o seguinte: sabe quem é que está aí influenciando esse camarada? É o menino inteligente, é o rapaz inteligente, é João Calvino. Mas ele não era só conhecido como inteligente, não. Ele era muitíssimo inteligente. Teve boas oportunidades, assim como Lutero. Teve boas oportunidades porque ele tinha um patrocíniozinho, né? O chamado benefício eclesiástico que ele recebia lá, da Igreja Católica. O pai dele era amigo lá do bispo de Noyon, né? E aí, então, o que me chama a atenção nessa... Rapaz, a capacidade de escrever fantástica de Calvino, uma capacidade de escrever fantástica. Calvino escreveu, comentou quase todas as escrituras sagradas, escreveu institutas, que só instituta, minha vida todinha não sairia aquilo, misericórdia. Entendeu? Você vai para Calvino, rapaz, você vai para Calvino, ele deixou em Genebra um inário, ele deixou um saltério em Genebra. Calvino deixou uma academia que se tornou futuramente, né, a Universidade de Genebra. E o ponto principal de Calvino: Calvino é o nome mais influenciador, inclusive teólogos católicos dizem isso, concordam que Calvino é o pai, ideologicamente falando, das modernas nações europeias, das modernas nações ocidentais, onde se tem um sistema democrático mais forte é a influência de João Calvino, na sua cosmovisão, aquilo que a gente chama de cosmovisão calvinista ou cosmovisão reformada, influencia, e quem diria, está influenciando o Brasil, o nosso país. Irmão, eu tenho 35 anos. Eu, com 13 anos de idade, discutia calvinismo na escola. Ninguém conhecia Calvino. E os que conheciam me chamavam de louco, dizia que era um maluco por defender aquela loucura. Hoje, Calvino está sendo lido até por vários movimentos pentecostais, neopentecostais, e até quem não tem ligação nenhuma com o movimento cristão estão pegando um aspecto da cosmovisão calvinista, tá? Que é aquilo que o Max Weber disse na sua obra, né? Agora, qual é o nome da Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, uma coisa assim. O Max Weber diz naquela obra, né? Há algumas conexões entre o pensamento de Calvino, o pensamento do protestante Calvino, e o capitalismo, né? Nascimento do capitalismo, exatamente. Claro que, com isso, eu não estou dizendo que Calvino era capitalista, até porque seria um anacronismo.
O que eu estou dizendo, obviamente, é que Calvino influenciou muito. Basta você dar uma olhada aí na obra O Pensamento Econômico Social de João Calvino, né? Que é uma outra obra fantástica que tem influenciado demais. Então, Calvino, na minha opinião, é, nesse período do protestantismo, o melhor nome, né? Não somente por 5 pontos calvinista, de jeito nenhum. Que nem era dele. Pulando um pouquinho para o meu último personagem que mais influenciou minha vida, e aí, só o último, né, irmão? Meu último personagem que mais influenciou a minha vida, minha carreira cristã, desde os 14 anos de idade, chama-se Clive Staples Lewis. Olha só. C.S. Lewis. Não somente a mim, né? Ele influenciou, acho que, boa parte dos cristãos. Gerações. Você tem aí indivíduos que professam isso, né, de púlpito. Você tem Tim Keller, que diz isso, você tem John Piper, que diz isso, que foram influenciados muito por esse homem, tá? Mas ele me chama a atenção por quê? Porque, ainda mais num momento de pandemia como esse, Jean, você olhar para a história da igreja, olhar para um personagem como C.S. Lewis, né, que viveu num momento difícil, perdeu a mãe antes de 10 anos de idade. Eu estou citando aqui que eu sou apaixonado por biografia. E se você não conhece, Surpreendido pela Alegria é a biografia depois de Confissões, número 2. Influenciado por ele. Surpreendido pela Alegria. Cara, se você ler esse livro e não chorar, você não tem coração. Eu diria, irmão, eu me atreveria a dizer que C.S. Lewis foi influenciado na vida. Se você olhar para Confissões, você tem Surpreendido pela Alegria, que é uma autobiografia, né? Apesar de ter aspecto diferente, é uma autobiografia, influência dele, com certeza. A segunda influência de Agostinho, muito forte nele, é a questão do mal. Por quê? Porque ele perdeu a mãe antes de 9 anos, viveu a primeira Guerra Mundial, foi para a guerra, viveu a segunda, perdeu a esposa, entendeu? E sofreu isso tudo. Escreveu um livro chamado o Problema do Sofrimento, esse aqui, que é um livro fantástico em português para você ler. Então, assim, olhando para Lewis, ainda diria assim, que a Cidade de Deus influenciou muito Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia. Para dar uma picada final aí nesse aspecto. Mas, para mim, esses nomes aí são nomes influenciadores. C.S. Lewis, de maneira fantástica, quem está aí na universidade, leia isso, lida muito com a questão do ateísmo, pessoas que não creem em Deus, e esse homem, né, num momento de muita dificuldade, passando por vários problemas, entendeu a questão do mal de maneira bíblica, tanto que escreveu essa obra aqui fantástica. Então, esses são os nomes aí que mais me influenciaram. Vamos recapitular, então. Irineu de Lyon, Agostinho. Agostinho de Hipona. Sim, quem mais? Tomás de Aquino. Lutero. Você pulou o Tomás de Aquino? Coloca o Tomás aí também, vai. Eu vou botar aí o Tomás de Aquino, né? Olha o Tomás aí, senão... O Tomás é bom, cara, com certeza. O Tomás de Aquino é fantástico. Você que está nos assistindo aí, vê um monte de neocalvinista, nada contra os neocalvinistas, eu também sou um. O pessoal fica falando mal de Tomás de Aquino lá, é porque não leram. Vai ler Tomás de Aquino. Eu acho que tem aspectos positivos e negativos, com certeza. Tem, pode que tem. Mas eu acho, sabe minha opinião? Eu vou falar de um cara que eu gosto muito. E aqui, você que está nos assistindo, você que gosta de neocalvinismo e tal, gosta de Abraham Kuyper, eu estou fazendo a minha dissertação de doutorado em Abraham Kuyper. Eu sei do que eu estou falando. O Doiverd escreveu um tolete sobre Tomás de Aquino como aquele cara que inaugurou aquele dualismo natureza e graça. Mas é o argumento mais furado que eu já vi na minha vida. Assim, não procede. Vai ler o Tomás de Aquino e não vai ficar repetindo as bobagens que o Doiverd falou. Falou muita coisa boa. Tem coisa boa demais. Concordo. Olha, nada substitui você ler as fontes. Quer ver uma coisa? Quer ver uma dica? Abre a Suma Teológica. Primeira questão, para quem não sabe, Suma Teológica é um livro escrito em perguntas e respostas. Que, aliás, cara, muito bem estruturada. A estrutura desse livro eu acho fantástica. Vai na primeira pergunta. Ele vai falar sobre a diferença entre teologia filosófica e teologia revelada. Eu acho que é o primeiro ponto que o pessoal que não lê Tomás de Aquino perde. Porque aí ele vai fazer uma distinção. O que é teologia filosófica? O que é teologia revelada? Teologia filosófica, ele falou, é aquilo que o filósofo fez. Sempre quando ele usa o termo filósofo, está se referindo a quem? Aristóteles. O filósofo fazia teologia filosófica. Eu
embora ache, isso é Tomás de Aquino falando, embora eu ache que tem muita coisa interessante, nós fazemos teologia a partir da revelação, porque a escritura é a norma de fé e prática. E aí, cara, o cara que pulou isso aí no Tomás de Aquino já perdeu meu respeito. Perdeu. Não, mas tem muita Depois de coisa boa. Calvino, E vem o o Lewis. Edson pode dizer isso aí com propriedade. Ele gostava muito, me lembro que nas aulas lá, quando nós chegamos nesse período, ele citou muita coisa boa, de suma. O cara lê suma teológica mesmo. Então, isso aí faz diferença. Isso aí faz diferença. O cara lê a fonte, faz toda a diferença. Ó, eu Agora, vou colocar aqui o resumo então para você, ó. É isso aqui, ó. Eu não coloquei os nomes bonitinhos de jeito que você gosta, só para não, é isso mesmo. Irineu, Agostinho, Tomás, Lutero, Calvino e Luiz. Cara, mas o Luiz me Exatamente. surpreendeu, hein, cara? Rapaz, Achei que você ia colocar ali um outro nome, mas Jonathan Edward. é o Lewis, cara. Porque, para quem não Não, sabe, Luiz, o Lewis ele não era teólogo. O Lewis, ele escrevia sobre professor. teologia, ele era professor de literatura, mas ele não era teólogo, não tinha formação na Perfeito. área. Tanto que os livros dele são muito católicos, no sentido de não entrar em debates. São bem assim, livros que se apresenta para um católico romano, se apresenta para um ortodoxo, se apresenta para um protestante, muito provavelmente todos vão ler aquilo e vão dizer amém, que é muito católico na sua abordagem, no sentido de ser não sectário. Cara, quer falar mais alguma coisa aí? Fala aí. Não, é sobre procurar saber qual é a posição dos universais de Tomás de Aquino. Isso aí, você procure, você que está assistindo aí, procure saber qual é a posição dele e de Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury para mim, nesse período aí, é o melhor nome, né? Antes de chegar, claro, no Tomás de Aquino, que é o nome ali, o próprio reverendo Alderi, que era meu professor, nós temos um modo, cara, para falar só de Tomás de Aquino. Entendeu? Que ele é o nome do escolasticismo, não adianta. Se você Esse foi o grande quiser ter personagem. contato com a obra de Anselmo da Cantuária, eu indico um livrinho, que na minha opinião foi o mais gostoso que eu li, o mais surpreendente também. Chama Cur Deus Homo. Que Deus fez homem. Muito bom. Porque Deus se fez homem. Ali, e olha, não é apenas teologia, é a piedade que eles escrevem, né? Ele está escrevendo aquilo para Deus, e é o que eles chamam de teologia em formato de oração. Que é, para quem não sabe, as confissões é uma oração. Institutas começou com esse propósito. Né? E acho que a gente tem que resgatar isso, teologia em formato de oração. Tem um professor aqui do doutorado, que é o Yang Kang, ele é coreano, ele é o presidente da Associação de Kuiper, foi presidente da Associação de Kuiper do mundo, mundial, e é um cara que, assim, eu nunca vi igual, cara. Domina o latim, domina o grego, domina o hebraico, domina o inglês, domina o holandês, domina o alemão, domina o chinês, domina o coreano, e ele lê tudo na fonte primária para você na sala de aula. É um negócio assim. E ele tem uma aula que ele deu para nós sobre Pseudo Dionísio, Agostinho, Tomás, Anselmo. Foi um negócio assim que eu lembro, eu sonho com aquela aula até hoje. Mas, cara, para a gente terminar, estamos aqui 1h13 de live. Eu acho que foi uma das lives mais importantes que eu já gravei, cara. Não sei o que vocês acham, hein? Coloca nos comentários, mas foi uma das mais importantes que eu já gravei. Nós vamos partir para o final. Eu tenho que fazer uma pergunta para você. Eu tenho que fazer duas, na verdade, mas eu vou fazer uma. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a lacuna da igreja? Ou qual que é a principal carência da igreja brasileira em relação à teologia histórica? Essa é a primeira coisa. E a segunda, qual foi a grande ideia na teologia que mudou a sua maneira de ver as coisas? Pronto, duas perguntas pesadas, né? Mas a primeira delas, irmão, eu vou trazer para nível de Brasil mesmo. Nós conhecemos pouco a nossa história. Então, a grande lacuna aqui no Brasil é que nós não conhecemos a história do protestantismo no Brasil. Por exemplo, pouca gente sabe que o primeiro culto protestante no Brasil e das Américas foi realizado aqui no Brasil por calvinistas. E pouca gente conhece isso. E essa foi a minha dissertação, meu trabalho final, né, lá no André Jumper, foi justamente acerca da morte, né, de um padre chamado Jean Bolés, né, João Bolés. Eu vou trazer para o português, João Bolés, né? João Bolés, a morte dele é um calvinista que morreu naquele período por parte ou por mãos, né, de um padre
muito famoso no Brasil, inclusive ele foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, ele nunca tinha sido canonizado, olha, do século XVI. Uhum. Isso é importante, olha, às vezes você vê que saiu aí recentemente uma crítica aos protestantes lá no Rio Grande do Norte, dizendo que no Rio Grande do Norte os calvinistas mataram os católicos. A história não é bem assim. Existiu guerra, existiu briga, mas a história não é bem assim. Mas veja bem, a mesma igreja que canonizou aqueles no século XVI, desculpa, no século XVII, com a presença dos holandeses no Brasil, né, os católicos, canonizou católicos mortos lá no Rio Grande do Norte, é a mesma igreja que canonizou José de Anchieta, que matou com as próprias mãos um calvinista. E que nenhum papa teve coragem, a não ser o Papa Francisco, não teve coragem de canonizar, né, o José de Anchieta, porque ele matou com as próprias mãos, e eu levantei ali no meu trabalho, Jean, eu digo que isso é uma lacuna, tá? Pouca gente sabe disso. E isso deve aguçar o meu interesse pela história do protestantismo no Brasil. Né? Meu sonho é escrever um livro chamado História do Protestantismo no Brasil, que não existe. Não existe. Tá? Eu tenho vontade de conhecer. Existem documentos aí, um livro, inclusive, intitulado Documentos do Protestantismo no Brasil, da história do protestantismo no Brasil, mas não é a história em si contada do início ao fim. Eu tenho vontade de fazer isso. Então, o Anchieta matou ali, Beretário, Paternina, indivíduos que foram companheiros dele de ordem, disseram que ele matou. Ainda que tenha dito que ele matou como um golpe de misericórdia. Mas matou. Entendeu? Então, a lacuna é conhecer a sua história. Quem fundou o protestantismo? Quem trouxe o protestantismo no Brasil? Sabia que a segunda igreja a ser plantada no Brasil permanentemente foi a igreja presbiteriana do Brasil? Aí pouca gente sabe disso, infelizmente. E que a nossa influência, a princípio, uma vez eu fui para um debate, Jean, que um pastor me criticou e disse assim: Pastor Rogério, quantas igrejas presbiterianas tem aqui no Piauí? Né, que eu estava no Piauí ainda. Quantas igrejas presbiterianas tem no Piauí, por exemplo? Vocês não fazem missões, não. Aí eu tive que dizer para ele: Pastor, você sabia que antes de chegar aqui, a sua igreja, não quero citar a denominação, mas antes de chegar a sua igreja no Brasil, veio o protestantismo no século XVII com os franceses, enviado por Calvino, que vocês dizem que não faz missões. No século XVII, né? Século XVI, no século XVII, você tem os holandeses, também são calvinistas, né? Do mesmo lá, sino de Dort, são os calvinistas que vieram para cá, para o Brasil, né? Inclusive traduziram a Bíblia, fizeram um catecismo na língua tupi. O primeiro brasileiro a ser ordenado no Brasil foi um índio Poti. Que inclusive foi para a Holanda ser ordenado. Aprendeu o holandês, depois veio para cá. Exatamente. Tá lá, a Igreja Estado no Brasil holandês, Reverendo Francisco Leonardo, escreveu uma obra fantástica sobre isso. E tem um texto aí na internet também que rola com o título mais ou menos esse. Então, é uma história pouco conhecida e que faz toda a diferença na hora do debate. Eu disse para ele, então, ó, e você sabia que quando a sua igreja chegou aqui, então, protestante tinha morrido, calvinista tinha morrido aqui no Brasil, presbiteriano tinha morrido. Então, quando chegaram algumas denominações no Brasil, muito reformado já tinha dado seu sangue para ser plantado aqui dentro, a fé genuinamente reformada. O primeiro culto protestante foi feito por esses calvinistas aí da... No dia 10 de março de 1557, o primeiro culto protestante do Brasil e das Américas, viu? Do Brasil. E a primeira ceia também. A primeira ceia também. Não somente o primeiro culto, mas a primeira ceia foi realizada aqui no Brasil, em solo brasileiro. Nem tinha protestantismo norte-americano ainda, entendeu? Então, eu acho que é uma lacuna muito grande que explica por que há um movimento muito mais fácil de uma pessoa saindo para o catolicismo, que é mais forte no nosso país, né? Você sabe que o nosso país foi colonizado por uma parceria da Igreja Católica com o Estado português, tanto que o Frei Henrique de Coimbra realizou aqui primeiramente uma missa e não um culto. Por conta disso, nós temos uma história todinha com a facilidade da pessoa sair, né, por causa da cultura, sair do movimento católico para o movimento neopentecostal. Uma vez me perguntaram, pastor, por que é mais fácil ir para o movimento neopentecostal do que para a igreja reformada? Isso é histórico. Porque os movimentos são mais parecidos. O movimento católico, o sistema é o mesmo, as promessas são as mesmas. Então, os sistemas são mais parecidos. Então, a movimentação é muito menor. É muito mais fácil você fazer isso. Agora,
Aí o Brasil sempre rejeitou a fé reformada. Historicamente, graças a Deus, atualmente, tem havido um avivamento, por meio, claro, eu acredito, de lives como essa daqui, que tem contribuído muito. Com Tá certeza. bom? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, irmão, Qual foi a sua descoberta teológica que fez uma virada de chave na sua cabeça? rapaz, a minha descoberta teológica que virou a minha cabeça foi a teologia do pacto. Né? Quando eu descobri a teologia do pacto. Não foi eu que descobri pela primeira vez, mas eu a descobri, tá bom? Eu a descobri, tá? E isso aconteceu, rapaz. É claro, eu já conhecia um pouco da teologia do pacto. Eu tive o privilégio, Jean, de conhecer todos os seminaristas que passaram pelo STNE antes de eu sair do seminário. Todos. Porque minha casa era quase praticamente dentro do seminário. Eu vivia dentro do seminário. Então eu conversava com os seminaristas, já lia livro teológico. Então, para mim, foi um privilégio. Eu considero um privilégio conversar com eles desde cedo. Agora, no que diz respeito à minha descoberta mais forte assim na teologia, foi no próprio seminário mesmo. Um professor impactou demais, de um jeito, quando eu descobri a teologia pactual, meu irmão, eu nunca mais olhei para o mundo do Pode mesmo falar jeito. o nome, aqui a gente, para tirar o galardão do cara. Não, rapaz, deixa eu tirar o galera do cara. Na época, né, o reverendo Moisés Bezerril, né, na época, o reverendo Moisés Bezerril, né, ele não está mais no pastorado, mas ele tem um conhecimento fantástico nessa área. Eu tenho até hoje anotações da aula dele. Meu irmão, eu não conheço assim, eu sou sincero com você. Eu não conheço ninguém para conhecer tão bem de teologia do pacto como ele. Ele conhece muito, muito mesmo. Então, aquilo impactou, mudou a minha maneira de olhar a Bíblia. Eu nunca mais li a Bíblia do mesmo jeito. Nunca mais fiz uma devocional do mesmo jeito, irmão. Então, para mim, foi descobrir a teologia do pacto e a razão pela qual eu estou na Igreja Presbiteriana do Brasil até hoje. Porque é a igreja que lê com as lentes da teologia pactual. É isso, E que adota o símbolo de fé de Westminster, que eu sou apaixonado pelo símbolo de fé. isso é uma coisa meio contraintuitiva, você acreditar na teologia do pacto, porque a gente vive numa era muito individualista. E a teologia do pacto é uma teologia eminentemente oriental, porque os povos do Antigo Oriente Próximo, eles baseavam o relacionamento que tinham uns com os outros a partir de pactos. A gente no Ocidente faz isso também, é que a gente não usa o termo pacto, a gente usa o termo contrato, que tem o seu intercâmbio ali, né, em termos de significado, mas essa teologia pactual, você lê de Gênesis 1 até Apocalipse 22, é o que há, meu amigo. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. É a última frase ali que Deus fala em Apocalipse. Qual que é o começo da escritura? Eu quero ser o teu Deus e vocês serão o meu povo. Essa relação pactual que corta todas as escrituras vai ser o fundamento de grandes doutrinas aí que o pessoal evangélico tem um pouco de dificuldade quando a gente fala de batismo infantil, de um monte de coisa. Mas a teologia do pacto é como esse fio dourado que perpassa toda a nosso racional teológico. E aí, mais uma vez, eu preciso citar Agostinho de Hipona, porque lendo Guerra dos Vós, você pensa assim, poxa, a Guerra dos Vós teve uma sacada, aí você vai ler Cidade de Deus. Tá lá, meu irmão, já. Eu não estou dizendo que ele tinha tudo já formado, não, porque isso foi um desenvolvimento na história. Quem mais desenvolveu, eu acredito isso, foram os puritanos, de maneira mais sistematizada, de maneira mais clara, foram os puritanos mesmo. Mas eu vejo sinais disso em Irineu de Lyon, vejo sinais disso em Agostinho de Hipona, e vejo isso nos reformadores muito forte. Com certeza. Entendeu? Então, a teologia do pacto, meu irmão, eu estou muito feliz. Essa é a minha frase que eu encerro sempre assim uma palestra quando eu falo de história. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo alguns princípios da fé calvinista, né, reformada, bíblica, sendo impetrada, né, sendo aceita, sendo trabalhada e sendo desenvolvida. Mas ficarei mais feliz ainda quando o povo entender a teologia do pacto e ver essa coisa brilhante que é esse fio dourado, como você disse, que é uma coisa fantástica. Que é uma coisa, mestre, e aí a gente está falando, porque assim, a gente aqui não tá para levantar bandeira, igreja reformada, a gente aqui não, de jeito nenhum. a gente é povo de Deus. E a teologia do pactos, querendo ou não, essa ideia de você entrar em união com alguém a partir de certas condições, Deus faz isso conosco, nós fazemos assim uns com os outros,
enfim, é uma longa história. A gente poderia fazer uma live só sobre teologia do pacto. Aí você ressuscita as suas anotações aí. Com certeza. O fato é que a teologia do pacto, ela é uma ferramenta que Deus nos deu para nós termos comunhão com outras denominações. Perfeito. Porque é como você falou, a teologia do pacto, ela é uma propriedade da cristandade. Não é uma coisa que a gente inventou. A gente refinou e tudo mais, a gente concorda com você na pós-reforma, mas é uma propriedade da igreja, né? Você lê Agostinho, você não consegue ficar de olhos fechados para isso. Rogério, a gente está com o nosso tempo encerrado. Eu queria agradecer você pelo... Me permita só uma coisinha. Indicar aqui o livro do Justo Gonzalez. Diga. História do Estado do Cristianismo, viu? Só indicar. Justo Gonzalez. Leiam esse livro aqui, tá? 2 volumes. Justo Gonzalez é, na minha opinião, né, um excelente historiador, a despeito de alguns cacuetes, né, mas é um cara incomodam um pouco. Incomodam. Existem cacuetes aqui, não existe nota de rodapé, mas como eu já li vários outros livros de história, o que está sendo dito aqui, a boa parte é verdade. Agora, cosmovisão latino-americana, o camarada na universidade de Yale, que recebeu o título de doutor em teologia histórica mais novo da história, tá bom? Mais novo da história foi Justo Gonzalez, né? Justo Gonzalez foi quem recebeu então esse título. Novinho ainda. Bruto. Ele veio aqui no seminário ano passado. Cara, é fera. Agora, leia. Conta a história de maneira romântica, tá bom? Eu que agradeço, meu irmão, eu agradeço demais. Vou aproveitar que fizeram uma pergunta aqui, a gente vai fazer o sorteio já do livro. Indique um bom livro sobre teologia pactual. Eu vou indicar um que eu gosto, que me ajudou muito a pensar sobre a teologia do pacto, e você indica outro, pode ser? Ok, pode. Se for repetitivo e repetição, você se vira aí e inventa um novo. Para mim, para você, uma introdução didática, foi a obra da vida do cara, O Cristo dos Pactos, Palmer Robertson. Olha, fantástico. Olha, eu tiro até o fone, ó. Eu tiro até o fone. É o livro mais didático sobre teologia do pacto que eu conheço. Rapaz, não tenho dúvida, né? Esse aí é o clássico, né? Esse aí é o clássico de teologia do pacto. Eu iria começar por ele, com certeza, né? Agora, leia um livro de teologia bíblica que vai te dar também uma boa noção disso. Por exemplo, do Gerhard Voss, né? O livro do Voss. Como ele não trata especificamente sobre teologia do pacto, mas como ele trabalha teologia bíblica, a teologia bíblica é a teologia do pacto, né? Também tem muito disso, então eu indicaria a teologia bíblica do Gerhard Voss. Sendo que, na ordem, o Cristo dos Pactos. Na ordem, o Cristo dos Pactos. Meu querido, fala um número para mim de 1 a 320. 288. Rapaz, 288, vamos lá. Botar lá para porque ontem foi lá embaixo, eu vou botar lá para cima. Já tenho aqui o nome do ganhador. Vou colocar nos comentários. E o que esse cara ganhou? Ele ganhou o livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Você já leu esse livro aí? Tem aí, não tem? Tá aqui, ó. Esse rapaz que é uma potência, viu? É uma potência. É fantástico. Não, esse livro é fantástico. O ganhador é o Paulo Felipe Dominguete. Se você está ao vivo conosco, eu queria te dar os parabéns. Você acaba de ganhar o livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley, que é um livro muito importante no cenário brasileiro aí, que a gente tem acho que foi um dos primeiros livros que História do Cristianismo aí, fizeram uma reedição, se eu não me engano. Ele realmente é um clássico, não tenha dúvida, e é um cara que faleceu recentemente, né, 2010, né, 2010. Mas sem dúvida é um excelente resumo, porque a história da igreja, irmão, não cabe aqui, infelizmente. Para você ver, a mesma Thomas Nelson, só de pensamento da história da reforma, olha o calhamaço aqui, ó. Só a história da reforma, hein? Isso. Aqui é o pensamento, a teologia da reforma, mas tem a história da reforma mesmo, que é do Carter Lindenberg, que é muito bom também, que é Thomas Nelson também. Thomas Nelson. Patrocinador aí. Então, você que está procurando uma editora, que está investindo em novos autores, está publicando coisa boa, dá uma olhada lá na Thomas Nelson, tem muito livro de qualidade. Nós estamos sendo patrocinados nessa Semana Teológica por eles. Eles estão cedendo
generosamente esses livros para nós sortearmos um por noite. Eu queria agradecer mais uma vez o meu amigo aqui, querido, que veio na minha casa aqui nos Estados Unidos, passou um tempo gostoso comigo, foi um prazer ter você aqui, espero vê-lo muito em breve. E eu queria encerrar para você que está nos assistindo, se você gostou dessa live, manda uma mensagem aqui. Se você quer saber mais de teologia histórica, entre em contato com o Rogério nas redes sociais dele, no Facebook e por aí vai. Mas eu quero fazer um pedido para você. O pedido é muito simples. Eu quero que você pegue o seu celular e tire uma foto. Tá vendo esse aqui, ó, esse cara aqui, Jean? Tá vendo, Rogério? Você vai tirar uma foto dessa tela e vai publicar no seu Instagram, no seu Facebook, marcando os nossos nomes, para que assim você divulgue não apenas a Semana Teológica. Eu não tenho interesse que você divulgue a Semana Teológica. O meu interesse é que você divulgue teologia boa, porque é isso que falta no nosso país, né, mestre? Com certeza. Divulgar coisa boa. Então, ó, a gente vai fazer uma pose aqui, você tira a foto e você posta lá no seu Instagram, ó. Eu tô assim, ó. Tirou a foto, se não tirou, tira depois. Prazer estar com vocês mais uma vez para mais uma noite teológica. E amanhã tem gente boa vindo aí também, né, mestre? Alain René, meu grande amigo Alain René, também lá do Nordeste. Agora você não está mais no Nordeste, você é do Nordeste, mas não está mais lá. Amanhã vamos falar sobre teologia sistemática com meu grande amigo especialista nessa área, o reverendo Alain René. E se você gostou de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar de amanhã também, porque o nível é um nível muito próximo de todos que eu trouxe aqui. Só gente fina. Tá bom, Rogério? Que Deus abençoe sua vida. Você quer dar uma palavra final aí para o pessoal que está assistindo? Vou agradecer a todos. Dizer que em breve a gente vai estar pensando aqui, irmão, em lançar um canal só sobre teologia histórica. Então, em breve a gente vai estar lançando aí para ensinar quem quer, de graça mesmo, a gente vai publicar esse material. Então, aqueles que quiserem, em breve a gente vai lançar, se Deus permitir. Deus abençoe, abençoe Jean, muito obrigado, um abraço para você e para a sua família aí. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Não esquece de tirar foto, postar no seu Instagram. Eu te vejo amanhã para mais uma noite agora de teologia sistemática. Tchau!